E agora a gente volta a falar sobre fé e tradição. Hoje, quarta-feira de cinzas, a Igreja Católica inicia a Quaresma. São 40 dias de preparação para a Páscoa. Para os católicos, é o tempo de penitência. Sobre esse assunto, a repórter Jéssica Cruz entrevistou o padre Marcelo Conceição. Passa o carnaval e já é o momento de se preparar para a Páscoa. São 40 dias de penitência, de conexão e fortalecimento da fé. É o que a Igreja Católica chama de Quaresma. A gente vai entender sobre esse período tão importante com o padre Marcelo Conceição. Padre, é um período realmente de conexão, né? Isso mesmo. Nós buscamos durante 40 dias viver sobre o que eu chamo de um tripé de salvação. Pois a igreja nos propõe, com a quarta-feira de cinzas, que vivamos o jejum, a caridade e a oração, claro que de forma intensa. Não é que não vivamos estes aspectos em todos os dias do ano, mas neste período, de um modo muito especial, nós aprimoramos, ampliamos na nossa vivência e somos convidados, então, mediante aos exercícios quaresmais, a principalmente a educar a vontade e nos conectar mesmo com Deus. A gente fala de penitência, a gente fala de sacrifício e muitas vezes ele é associado à comida, à alimentação. Cada pessoa tem ali um ponto que poderia se resguardar para esse sacrifício ou é algo fixado, como a carne vermelha, por exemplo? Veja bem, na verdade, a proposta da igreja é que se viva o jejum e a abstinência. O jejum comumente é de alimentos, a abstinência de tantas outras realidades, como por exemplo, neste tempo quaresmal, vou deixar o WhatsApp, vou deixar até o uso mesmo do celular de forma tão excessiva, vou deixar o uso de tantas outras realidades que às vezes me prende demais e me tira a oportunidade de estar com Deus, de me observar mais, de me olhar mais e de poder, inclusive, trabalhar em mim aspectos que comumente ferem a presença de Deus em nós. Lembrando que o apóstolo Paulo diz, vós sois templos do Espírito Santo, vós sois templos de Deus. E quantas vezes nós ferimos o templo de Deus? Você me perguntou sobre a carne vermelha. Na verdade, a proposta é que nesse tempo façamos a abstinência de carne, de animais sufocados, de sangue quente. Não quer dizer que somente sejam carne vermelha, mas todos os animais de sangue quente, por exemplo, carne suína, aves e também a carne bovina. Somos chamados, nesse tempo, a nos abstermos deste alimento para auxiliar, inclusive, na educação da vontade, auxiliar, inclusive, na educação dos nossos ímpetos. Veja, Jéssica, como é perigoso quando a gente se dá para os nossos ímpetos. Os ímpetos são enganosos, as emoções nos enganam e como é bom quando a gente para um instante, repensa a vida e pode educar a carne, educar a vontade. Então o jejum, a abstinência são propostas principalmente para que moderemos o interior. Nesse período também é comum a gente falar sobre fraternidade. A Igreja Católica trabalha com uma campanha que estimula a nossa solidariedade, a nossa humanidade. Tudo isso é muito importante porque a gente fala de Jesus que se sacrificou, que deu sua vida para todos. Isso mesmo, a igreja no Brasil, de modo muito especial, aproveita o período quaresmal, que é uma chamada para a conversão, para que, meditando sobre alguma temática, possamos nos convencer que a nossa fé ela também deve nos levar a compreender a dinâmica da prática. Por isso que esse ano a igreja propõe como tema da campanha da fraternidade o tema Fraternidade e Fome e o lema dá-lhes vós mesmos de comer. Em um cenário tão difícil como o que vivemos, de tantas desigualdades e principalmente a desigualdade social, como se faz necessário que nós cristãos nos unamos, nos demos as mãos e sejamos capazes de auxiliar aos irmãos que menos têm, aos irmãos que passam fome, aos irmãos que estão nessas periferias das mais diversas, como chama o Papa Francisco, inclusive as periferias existenciais, que possamos nos irmanar e estender as mãos e sermos capazes de, a partir de uma conversão, a
a partir de uma renovação interior, onde a gente busca ter o mesmo olhar de Cristo, os mesmos gestos de Cristo, as mesmas expressões de Cristo, que ninguém neste mundo possa ficar sem os seus direitos. Eu gosto de uma frase de Santo Antônio que diz assim: Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Esse pensamento ele não deve durar somente num período de quaresma, de Páscoa, ele deve ser para sempre, em todo momento? Em todos os momentos da nossa vida. A campanha da fraternidade é um despertar e ela vai acontecendo durante toda a nossa vida. Em toda a nossa vida a gente precisa sim trabalhar para que este aspecto de conversão, esse aspecto de metanoia, a palavra grega que significa mudança de mentalidade, possa trabalhar em nós esses aspectos que comumente nos chamam a esta renovação, a esta busca de indicar o nosso olhar e indicar o nosso desejo de trabalhar esta dinâmica ou esta realidade em nós, para que sejamos capazes de sermos neste mundo, de fato, como diz Jesus, sal e luz na terra. Qual é a mensagem final do Senhor para quem nos assiste? Olha, meus queridos telespectadores, o tempo quaresmal é um tempo de renovação, é um tempo de transformação. É um tempo de caminharmos com Jesus no deserto árido da nossa existência, procurando sempre com Jesus vencer as tentações, vencer as nossas fragilidades, aquilo que nos inclina para o pecado, pois ele fere a nossa comunhão com Deus. Que buscando viver com Jesus, saibamos muito mais carregar a nossa cruz, vivenciando o mistério da cruz, nos encaminhando para a vida plena que Jesus conquistou para nós, nos encaminhando para a vivência da Páscoa, a Páscoa de Jesus, que é a vida plena que Ele tem para cada um de nós. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o senhor, Amém. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio.